chegou num ponto da sua jornada onde tudo parecia estar desmoronando e você ficou se perguntando: será que eu estou no caminho certo? Ou estou perdendo meu tempo? Porque ninguém te conta isso antes de você começar. Todo mundo fala sobre o sucesso, sobre a chegada, sobre os frutos, né? Mas ninguém fala sobre o caminho. E o que esse caminho tem de capacidade de te fazer querer desistir. Hoje eu vou mudar isso. Eu vou te mostrar as 5 crises que quase todo mundo atravessa antes de chegar onde quer chegar. E mais do que isso, o que fazer quando você estiver no meio de uma delas. Meu nome é Thalita Lima e aqui eu falo sobre fé, mentalidade e propósito aplicado à vida e aos negócios também, para quem não quer só estar ocupada, mas viver com clareza e direção. Se você é nova aqui, já se inscreve no canal, porque tem conteúdo como esse que a gente faz toda semana. Então vamos começar? A primeira crise é a crise da identidade, onde você se pergunta: quem sou eu para isso? Então essa crise não acontece lá fora, ela acontece dentro. É aquela voz que surge logo no começo e às vezes no meio, quando você já está no caminho, e começa a sussurrar, né? Quem que você pensa que é? Você realmente tem o que é preciso? Tem gente mais preparada, mais bonita, mais experiente, mais tudo que você. Bom, essa é a crise de identidade. E ela é traiçoeira porque ela usa a sua própria voz. Ela não chega como um inimigo de fora, não. Ela vem disfarçada de lucidez mesmo. Como se fosse bom senso. Como se você estivesse sendo realista. Mas aqui está o que eu aprendi. A pergunta certa não é quem eu sou para isso. A pergunta certa é quem Deus diz que eu sou. Porque a identidade ancorada em desempenho vai oscilar, gente, com o tempo. Mas identidade ancorada em quem você é para Deus, isso é inabalável. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você entende que sua capacidade não é a fonte, que a fonte é aquele que vive em você, a pergunta quem sou eu perde o poder que ela tinha sobre você. A saída dessa crise não é autoconfiança, é revelação. A segunda crise é a crise da solidão, onde você mesmo se diz, né? Ninguém entende o que eu estou fazendo. Você começa a se mover em direção ao seu propósito e aí acontece uma coisa que ninguém te avisou. Algumas pessoas saem da sua vida, ou pior, elas ficam, mas você se sente completamente sozinho na presença delas, porque elas simplesmente não entendem o que você está fazendo. A família, por exemplo, né, acha que você está exagerando. As amigas mudam de assunto quando você fala sobre os seus sonhos e você começa a se perguntar se vale a pena continuar no caminho que você está trilhando aparentemente sozinho. Essa solidão é real. Eu não vou minimizar ela, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa fase tem uma função, ela filtra. Ela tira da sua vida o que não pode ir junto com você. E ela te ensina algo que você não conseguiria aprender de nenhuma outra forma, que é buscar a companhia de Deus antes de buscar em pessoas. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos abandonará. Ele vai com você. Nas reuniões que ninguém entende, nas decisões que ninguém apoia, ele está lá. E depois dessa fase, as conexões certas chegam. Pessoas que estão no mesmo caminho que você, e essas conexões têm uma profundidade que as anteriores não teriam. A terceira crise, gente, é a crise do resultado, onde você se pergunta, né? Eu estou fazendo tudo certo e nada está funcionando? Você foi fiel, você foi consistente, você acordou cedo, você estudou, você aplicou, você tentou mais uma vez e o resultado não veio. Essa é talvez a crise mais difícil de atravessar, porque ela abala a lógica que nos fez começar. A gente aprende desde pequena, né, que esforço gera resultado, que dedicação gera retorno. Mas aí você chega no momento onde você deu de tudo e colheu nada. E isso é angustiante. Tem uma passagem que me ajuda e me ajudou nessa fase,
Lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. O problema é que a gente quer controlar os dois e o tempo da colheita não está nas nossas mãos. A neurociência também tem algo a dizer aqui. O cérebro é muito ruim em avaliar progresso incremental. A gente não percebe as mudanças que estão ocorrendo porque elas são pequenas demais para serem visíveis no dia a dia, mas elas estão acontecendo. A semente está sob a terra e você não vê, mas ela está crescendo. A pergunta nessa crise não é porque não está funcionando. A pergunta é: eu estou sendo fiel no processo ou apenas ansioso pelo resultado? Fidelidade no processo é o que você controla. O resultado é que Deus governa. Já a quarta crise é a comparação. Ah, porque ela conseguiu e eu não. Você abre o Instagram, vê aquela mulher que começou junto com você ou depois de você, anunciando uma conquista que você ainda não tem. E antes que você perceba, a gratidão que você tinha pela sua própria jornada some. E o que fica é uma mistura de inveja, vergonha e de questionamento. A comparação, gente, é um veneno. E a gente sabe disso. Mas saber não basta para parar de fazer, né? Por quê? Porque a comparação não é só um hábito ruim, ela é um sintoma. Ela aparece quando a nossa identidade está mais ancorada no que os outros têm do que Deus prometeu para nós. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o destino de João, o que Jesus respondeu? O que isso te importa? Segue-me você. Mas João 21, 22. Em outras palavras, a história do outro não é a sua história. A velocidade do outro não é a sua velocidade. O chamado do outro não é o seu chamado. A cura para a comparação não é desativar as redes sociais, gente. Embora, às vezes, um jejum digital faça bem. Inclusive, tem um vídeo no canal sobre isso, sobre jejum. Bom, a cura é voltar todos os dias para suas próprias promessas. Reler o que Deus te disse. Relembrar por que você começou. Celebrar o seu próprio processo, mesmo que ele seja diferente, mais lento do que você gostaria. A corrida que você está correndo tem uma raia e ela é só sua. A quinta crise é da desistência. Você pensa, talvez não seja para mim. Essa crise, gente, é a mais perigosa, porque ela não chega como um grito, ela chega como um sussurro, sabe? Quase gentil. Você já tentou o suficiente, talvez não seja para você, não tem problema desistir, você pode ser feliz de outro jeito. São essas falas que chegam na sua mente. E o problema é que parte disso pode até ser verdade em certas situações. Existem coisas que a gente precisa soltar de fato. Mas a crise da desistência não discrimina. Ela quer que você solte até o que você não deveria soltar. Ela quer que você abandone não por discernimento, mas por exaustão. Lá em Hebreus 12, primeiro diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Com perseverança, gente, não com facilidade, não sem dor, não sem cansaço, mas com perseverança. Isso pressupõe que vai haver momentos em que você vai querer parar. Como você distingue o chamado a pausar do chamado a desistir? Orar por discernimento. Pergunte a Deus e preste atenção na diferença entre fadiga e convicção. Fadiga é, eu não aguento mais. Convicção é, isso daqui não é o meu caminho. São duas coisas completamente diferentes. E só você, diante de Deus, pode distinguir uma da outra. Se for fadiga, descanse, reabasteça, volte. Mas se for convicção genuína, solte com paz, não com arrependimento. Mas não tome a decisão de desistir no meio da crise. Tome no silêncio, depois de orar, depois de respirar, depois de ter essa conexão com Deus. Então, para recapitular as 5 crises que você vai enfrentar antes do sucesso: crise da identidade, crise da solidão, crise do resultado, crise da comparação e crise da desistência. E aqui está o que eu quero que você leve dessa conversa. A crise não é um sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes, ela é exatamente o contrário. É um sinal de que você está chegando em algum lugar que importa.
O figo não amadurece sem a pressão certa, gente. O ouro não se purifica sem o fogo. E você não chega ao que Deus reservou para você sem atravessar as crises que formam quem você precisa ser para receber o que ele te prometeu. Você não está perdendo, você está sendo formada, tá? Se esse vídeo te ajudou, me fala aqui nos comentários. Qual dessas 5 crises você está enfrentando agora? E eu quero saber. E eu quero também orar por você. Se inscreve no canal se você chegou até esse ponto do vídeo e ainda não se inscreveu. Compartilha e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê na próxima semana. Até lá, com fé e propósito sempre.